Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Me chamo Ed e estou aqui para traçar essa primeira rodada da Bundesliga e falar um pouquinho, analisar e falar um pouquinho para vocês, na verdade, sobre essa primeira rodada. A primeira rodada muito interessante, tivemos muitos jogos bons, tá? Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, toca no sininho, tá? Pra gente continuar crescendo e cada vez melhorando mais, tá certo? Na produção de conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre esses jogos que a gente teve na primeira rodada da Bundesliga. Estou aqui com minha colinha, tá? Porque realmente são muitas informações que eu tenho que passar nesse vídeo, mas vai ser um vídeo bem leve, um vídeo bem tranquilo. E vamos nessa. Começamos com Werder Bremen 0, Bayern de Munique 4. Jogo na casa do Werder Bremen, né? Um jogo que gerava muita expectativa por dois aspectos. Primeiro, por causa de Harry Kane, né? Maior contratação da história do futebol alemão. O inglês chegou para preencher uma lacuna no Bayern de Munique desde a saída do Robert Lewandowski. E de certa forma essa primeira impressão dele foi muito boa, tá? Ele marcou o gol, ele deu assistência, ele contribuiu ofensivamente, como a gente sabe que o Harry Kane faz. Embora ele ainda não tenha esse entrosamento com a equipe do Bayern de Munique, mas isso vai ser ganho aos poucos. E o segundo era a forma que o Bayern de Munique ia jogar depois da derrota perante a equipe do RB Leipzig dentro da Allianz Arena por nada mais nada menos do que 3-0. E foi um Bayern de Munique que, sendo bem sincero, ainda demonstra alguns problemas, mas é um Bayern de Munique que começa a dar sinais de caminhar, tá? É uma modificação na estrutura por conta do Harry Kane. Ele vai ser a peça principal desse time do Bayern de Munique e ele vai ser fundamental. E vai ser fundamental o Bayern de Munique entender como tirar o melhor proveito desse grande jogador inglês. Sobre o jogo e principalmente também sobre o Werder Bremen, um jogo que o Bremen, de certa forma, até conseguiu competir em determinados momentos com a equipe do Bayern de Munique, embora exista uma diferença técnica muito grande, a gente conhece e a gente sabe disso. Mas foi o Werder Bremen que competiu. Assim, foi o Kroos na frente, inclusive fez gol com impedido quando o jogo estava 1-0. Teve oportunidades, o Trash fez algumas defesas, fez algumas boas defesas durante a partida, mas é um Bayern de Munique que, embora o resultado de 4-0, na minha opinião, não digo que foi o jogo, porque o jogo para mim foi muito mais equilibrado, talvez o 2-0 até os 45, né? Porque o time do Bayern de Munique fez 2 gols nos acréscimos seria o ideal, mas foi o Werder Bremen que conseguiu competir. Então, na minha opinião, enquanto o Bayern vai brigar pelo título e todos nós sabemos disso, a equipe do Werder Bremen vem para ficar ali no meio de tabela e talvez, quem sabe, tentar beliscar uma vaga em competição europeia, mesmo sendo muito difícil. Passando agora para o sábado, tá? No sábado a gente teve o Wolfsburg contra o Werder, jogando em Wolfsburg, na casa dos Lobos, como se diz, eu acho que é Lobos, cara. Mas enfim, o Wolfsburg, o time da Volkswagen, ganhou por 2-0. Ganhou muito tranquilo da equipe do Werder. Abriu 2-0 com pelo menos 30 minutos, não me falha a memória. Inclusive teve uma falha bizonha do goleiro da equipe visitante. Mas foi um Wolfsburg que levou o jogo em banho-maria. E assim, pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, realmente ainda falta muito para a equipe visitante. Talvez ela seja, inclusive, o saco de pancadas dessa Bundesliga. Mas provavelmente vai ser um saco de pancadas que vai conseguir pontuar, tá? Não vai ser aquele time que vai fazer 10, 15 pontos. É um time que, assim, você sabe que tem as limitações, mas é um time que talvez consiga lá seus 20 pontos, 23 pontos. É um time que eu acredito que não vai ser um saco de pancadas. E o Wolfsburg não é um time que eu olho com visão de competição europeia, mas é um Wolfsburg que vai competir como vem competindo nos últimos anos. Ora briga ali por Europa League, ora briga pela Conference League. É um Wolfsburg que não tem um time espetacular, mas também não é um saco de pancadas, não é time de brigar para não cair. Passando, a gente vem para o jogo entre Hoffenheim e Freiburg. Na temporada passada, o Freiburg quase conseguiu a vaga na Champions, né? Essa quarta vaga acabou ficando com a equipe do União Berlim, que a gente vai falar mais pra frente.
Mas o Freiburg vai e inicia muito bem a competição, vencendo fora de casa a equipe do Hoffenheim por 2-1. Um jogo que, pelo que eu vi, assim, eu vi os melhores momentos e vi os melhores momentos de algumas partes específicas do jogo, principalmente a reta final. Foi um jogo que a equipe do Freiburg mereceu a vitória. Assim, foi um Freiburg que se defendeu muito bem, contra-atacou melhor ainda, tá? Como era o Freiburg na temporada passada. Hoffenheim é aquilo, é um time que se expõe muito, independente de jogar em casa, de jogar lá fora, é um time que vai para cima, mas demonstrou, pelo menos pelo que eu vi, os mesmos problemas da temporada passada, principalmente no que diz respeito à defesa. Tá? Então, é um Hoffenheim que para mim fica em meio de tabela, e um Freiburg que nessa temporada talvez, muito talvez, consiga ali brigar novamente por uma competição europeia. Eu acredito muito na equipe do Freiburg nesse sentido. Outro jogo, e aí para mim foi o jogo mais esperado nessa rodada, inclusive foi o jogo que eu acompanhei, foi o jogo entre Bayer Leverkusen e RB Leipzig. E por alguns motivos, né? O primeiro, porque o Bayer Leverkusen é sinônimo de entretenimento. Esse é o primeiro ponto, tá? O Bayer Leverkusen de Xabi Alonso é um time que vai dar muito entretenimento nessa temporada. É um time que se defende mais ou menos, mas é um time que contra-ataca muito bem e que é muito organizado ofensivamente. Então eu acredito que a equipe do Bayer Leverkusen nessa temporada vai ser uma equipe bacana de se assistir. E do outro lado, o Leipzig, que veio de uma vitória cachapante contra a equipe do Bayern Munique, 3-0, mas acabou sucumbindo perante a equipe do Bayer Leverkusen, 3-2 o jogo. Alguns pontos, eu acho que para o Leipzig, a dependência do Olmo, eu acho que o Simons ainda vai entrar nesse ataque, embora ele tenha jogado, mas eu acho que ele ainda está procurando ali seu espaço e ele vai produzir alguma coisa. E o Timo Werner também, eu ainda acredito muito que esse trio de ataque como o Timo Werner e o Simons vai conseguir produzir. Embora não tenha o Nkunku, que acabou sendo vendido, né, perdeu o principal jogador da equipe, mas é um Leipzig que eu acho que nessa temporada possa ser que seja o time que persiga o Bayern de Munique. Muito por conta do Dortmund. Eu vou falar do Dortmund, acho que daqui a 2 jogos. Porque tem o Stuttgart pra gente falar primeiro. Do lado do Leverkusen, é um Leverkusen gostoso de se assistir. E é um Leverkusen que tem... que faz tempo que não faz uma grande temporada e talvez seja essa temporada do Leverkusen, uma temporada bacana de brigar ali por Liga dos Campeões, de conseguir tirar pontos do Bayern de Munique, de conseguir tirar pontos do Borussia Dortmund, já tirou 3 pontos da equipe do Leipzig. Então assim, é um Leverkusen que a gente tem que ficar de olho, tá? Não sei onde vai chegar, não tem competição europeia para jogar essa temporada, tá? Mas é um Leverkusen que, cara, possa ser que chegue muito forte. Passando desse jogo do Leverkusen com o Leipzig, e eu não falei, mas eu acho que talvez o Leipzig seja a equipe que vai conseguir brigar com o Bayern de Munique, a gente tem que falar do líder, né? Do líder da competição, que é do Stuttgart. Stuttgart que na temporada passada acabou jogando playoff para não cair. E nessa temporada começou muito bem contra a frágil equipe do Bochum, 5-0. Sobre esse jogo, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, tá? Primeiro, mérito total da equipe do Stuttgart, que conseguiu aproveitar as oportunidades que produziu. Tá? Foi um Stuttgart que aquilo que tentou deu certo no jogo, a gente tem que levar em consideração isso. E do outro lado também tem a fragilidade do Bochum. Assim, o Bochum é um time muito frágil, eu acho que nessa temporada especificamente vai ser um time que vai sofrer muito. A bola aérea do Bochum, eu assisti alguns trechos dessa partida, né? Não só os gols, mas alguns trechos. E assim, a bola aérea do Bochum foi um verdadeiro desastre nessa partida. Diferentemente da bola aérea da equipe do Stuttgart, tá? E funcionou muito bem. É um Stuttgart que não sei se vai brigar para não cair. Eu acho que não briga para não cair. Não vai fazer como fez na temporada passada. Mas eu espero ver um pouquinho mais. Tá? Eu acho que o Bochum vai ser o saco de pancadas dessa Bundesliga. Se produziu o que produziu contra a equipe do Stuttgart no primeiro jogo. Possa ser que melhore. Tá?
Mas se produziu o que produziu, eu acho complicado pro Bochum nessa temporada. Talvez até o Werder tenha tido um jogo melhor contra o Wolfsburg, tá? E para finalizar os jogos do sábado, a gente teve o jogo, cara, o jogo mais decepcionante para mim por conta do Borussia Dortmund, tá? O jogo entre Dortmund e Colônia, o jogo foi 1 a 0 para a equipe do Dortmund. Para mim, o Dortmund não mereceu vencer, na minha concepção, pelo que eu vi do jogo. O time do Colônia teve muitas oportunidades de gol. Muitas. Se você colocar os melhores momentos do jogo, você vai ver que o goleiro do Borussia Dortmund foi muito exigido. Levou bola na trave, ele fez defesa com o pé, tem uma cabeçada, cara, quando o jogo tá 0 a 0 no contra-ataque do Colônia, eu não lembro quem é que cabeceia, que é o cruzamento e o cara sobe sozinho, cara, de frente, cabeceia e salva com o pé. Fora as outras defesas que ele fez. E no fim, Malen faz um gol, inclusive um gol até chorado, porque ele não acerta especificamente a bola. Ele pega mal, ela quica, encobre o defensor que estava na linha do gol, né? Depois proveniente de um escanteio. Mas foi um Dortmund que eu não gostei, cara. Não gostei. Gostei muito do Colônia, do que eu vi do Colônia. É um Colônia que nessa temporada não briga para não cair, como não vem brigando nas últimas temporadas. E é um Colônia que, cara, se conseguir fazer o dever de casa e jogar como jogou esse jogo contra o Dortmund, possa ser que consiga um sétimo lugar, um sexto lugar. Não é nada de outro mundo pelo que eu vi nessa primeira rodada, embora a gente saiba que essa opinião que eu estou dando vai mudar muito durante as rodadas, porque, consequentemente, os jogos vão passando e os times vão se aprimorando, melhorando. Dito isso, tá calor aqui, cara, mas vamos lá. Dito isso, a gente chega nos dois últimos jogos e assim, eu vou começar pelo último jogo da rodada, que foi a vitória do Frankfurt contra a equipe do Darmstadt. O Darmstadt fez um jogo ok, tá? Muita gente também falava que o Darmstadt iria ser um dos times que seria o saco de pancada da competição e tudo mais. Fizeram um jogo muito digno contra a equipe do Frankfurt. Frankfurt que é um time que tem potencial sim para brigar por competições europeias, Europa League, até quem sabe brigar por uma Liga dos Campeões da Europa. Como jogou, acredito que na temporada passada ou retrasada. Mas é um Darmstadt que ainda falta, né? Teve uma bola na trave, teve algumas defesas boas do Trapp, mas foi um Frankfurt que teve as melhores oportunidades no jogo. Podemos dizer assim, que teve o controle do jogo, né? Abriu o placar com o Colomani novamente, assim, esse cara, ele vai terminar com mais de 2 dígitos, eu aposto com quem quiser nessa temporada. É o principal atacante do Frankfurt, e o Frankfurt é um time que tem bons jogadores ofensivamente e é um time que eu acredito que vai produzir mais nessa temporada do que produziu nessa partida contra o Darmstadt. E para finalizar, eu até coloquei aqui, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o jogo do União Berlim contra o Mais 05. Mais 05 que acabou sendo o time que tirou, se não me falha a memória, o título do Dortmund. Não tirou não, porque o Dortmund acabou empatando, né? E aí o Bayern de Munique foi campeão e a culpa não é do Mais, a culpa é do Dortmund. Mas essa vitória do União Berlim é uma vitória acachapante. O União Berlim vai para a Champions, né? A gente vai ter o União Berlim na Champions nessa temporada. Behrens, 3 gols de cabeça. Já mostra uma fragilidade da equipe do Mais 05, ou seja, tomar 3 gols de cabeça num jogo só é complicado. E isso aconteceu. Tomou um gol com 40 segundos, tomou o outro com 9 minutos, então com 9 minutos já estava 2 a 0. E tomou o terceiro já com 70, quando o time do Mais 05 parecia que iria voltar para o jogo. E esse jogo tem um fato interessante. Primeiro, o hat-trick mais rápido. Na verdade, o gol mais rápido, o hat-trick mais rápido não, o gol mais rápido da história da Bundesliga, que foi do Behrens. Ele fez um hat-trick e houveram 2 pênaltis perdidos pela equipe do Mais 05, 2 defesas do goleiro da equipe do União Berlim. Deixa eu só ver o nome dele aqui para não passar uma informação errada para você, que foi o Wandel. Fez 2 defesas nesse jogo. Inclusive ele foi o melhor em campo, justamente por isso. Embora, na minha concepção, o melhor em campo teria que ser o atacante que fez 3 gols. Mas um goleiro que pega 2 pênaltis na mesma partida também merece o reconhecimento. E a União Berlim que trouxe o Volland agora, estava no Mônaco, já tinha jogado pelo Leverkusen, um bom atacante. É um time que defensivamente é ok, não é um time muito frágil defensivamente. É um time que contra-ataca bem e tem a bola parada muito forte. Então é a União Berlim que
Nessa temporada não sei se vai conseguir brigar novamente por Champions, não sei. Mas também não vai sofrer. É um time ali de meio para cima de tabela. E a equipe do Mais 05 eu acredito que também vai melhorando nessa temporada. Tá? Eu acredito que, embora tenha tomado 4-1, teve momentos do jogo que conseguiu produzir, inclusive teve 2 pênaltis perdidos. Tá? Então, basicamente, observando e finalizando esse vídeo, pontos positivos dessa primeira rodada. Eu acho que o Bayern de Munique, voltando a vencer e vencer bem. Eu acho que... Eu acredito que outro ponto positivo foi o Freiburg, vencendo bem o Hoffenheim fora de casa 2-1. Colônia me deixou uma boa impressão, mesmo perdendo para a equipe do Dortmund. Sobre o Wolfsburg, sobre Augsburg, sobre Mönchengladbach, sobre Frankfurt, eu acho que essas equipes ainda vão produzir alguma coisa a mais. Tá? Do que produziram, vão crescer na competição. E sobre as equipes que vão brigar para não cair ali, as 3 para mim, pela primeira rodada, o Werder Bremen, a equipe do Darmstadt, consequentemente 2 que subiram, né? E geralmente quem sobe geralmente briga para não cair. E o Bochum fez uma partida desastrosa contra a equipe do Stuttgart. Então basicamente é isso. Durante a semana eu também vou falar sobre jogos específicos, jogadores específicos. Então não esquece, segue, compartilha. Ainda não estou no estúdio, estou montando meu estúdio, mas vai sair coisa boa aqui no canal. E a gente só tem a agradecer a você que vai nos dar essa força, porque eu acredito em você. Então, tamo junto, forte abraço, é isso aí.